Este casal está casado há meio ano, mas todas as noites dormem em camas separadas. Neste momento, o marido estava se aproximando dela lentamente. A esposa tremeu de medo, fechou os olhos, sem conseguir imaginar o que aconteceu a seguir. Mas, inesperadamente, O pegou um colar e colocou em Lyra. Ao ver o colar, Lyra ficou surpresa, entendeu que O não iria forçá-la. E este colar significa muito para ela, é o colar que ela enterrou no chão antes. Naquele dia, O notou suas ações, ele secretamente desenterrou o colar, esperando o momento certo para devolvê-lo a Lyra. On diz que este colar pertence a ela, então não jogue fora. Lyra também responde que esse colar é muito importante para ela. Nessa hora, On diz para ela descansar cedo. Ele é misterioso e diz que amanhã será um dia muito importante para ela. Ao ouvir isso, Lyra ficou surpresa. Ela acha que On está preocupado em ter um bebê. Ela correu para o vestiário, estendeu os cobertores, dobrou os chinelos cuidadosamente e colocou água morna na mesa para ele. Depois que On saiu do banheiro, Lyra perguntou se On queria outra coisa. On respondeu que não. Quando Lyra entrou no banheiro, uma expressão de decepção cruzou seu rosto. Mas vendo a expressão confusa de Lyra, On mostrou um sorriso. Até tarde da noite, Lyra ainda não conseguia dormir nem On. Olhou para a bolsa lilás que Lyra usava, pensando constantemente no relacionamento recente. Lyra olhou para o colar que On lhe deu de volta. Era um presente da irmã morta de On. Lyra valoriza este colar mais do que tudo, mas ela não conseguia adivinhar porque On de repente a tratou bem. No entanto, neste ponto, On sentou-se no sofá. Vendo isso, Lyra perguntou apressadamente o que ele precisava. Ele disse que Lyra não precisa se preocupar com ele só quer beber água. Então os dois se deitaram novamente. Lyra adormece lentamente, mas o pesadelo a acorda. Ela abriu os olhos para ver On sentado ao lado da cama e segurando sua mão. On olhou para ela com carinho, confortando-a. Estou ao seu lado, não tenha medo de nada, ninguém pode te machucar. Essa confissão inesperada fez Lyra mergulhar em profundas reflexões. Olhando para ela com preocupação, tentando controlar seu humor, On perguntou qual era o sonho dela. Na verdade, Lyra apenas sonhou com ele, mas não contará a On. Os dois se apaixonaram, só que ainda eram tímidos, então ninguém ousava falar primeiro. O ambiente aqui era completamente diferente do quarto de Eda. Ela reclamava furiosa com a mãe que não queria ver Lyra nem por um segundo. Ela só queria se livrar de Lyra imediatamente. A mãe disse que o cerne da questão, o que elas precisam fazer é encontrar o vídeo e publicar para todos. Pensando nisso, Eda desceu correndo as escadas, coincidentemente sendo vista pela governanta, que perguntou aonde ela estava indo. Eda explicou apressadamente que queria descer para tomar um drink, mas mudou de ideia e subiu com relutância. Esta noite será uma noite sem dormir para Eda. Na manhã seguinte, Lyra acordou cedo, sem saber o que aconteceria a seguir. Para se acalmar, ela limpa o sofá. Infelizmente, o cobertor tocou acidentalmente no copo d'água. Lyra secou o telefone às pressas. Lyra tem medo de levar uma bronca de On, porém, ao ver essa cena, On apenas diz que não se importa com isso. Ele apenas pegou o telefone de volta de Lyra e saiu da sala. Enquanto cuidava do trabalho, Lyra entrou na sala para lhe trazer café. On diz que não precisa, deixe isso para a empregada fazer. Ele quer deixar Lyra descansar mais porque tem uma surpresa para Lyra. Neste momento, Dona Ilha e os outros estão sentados do lado de fora conversando. Dona Ilha não parava de pensar nas palavras de On naquele dia. Só de pensar no filho e Lyra, ela se sentia inquieta. Eda e sua mãe fazem de tudo para agradar Ilha. Mas neste ponto, um incidente inesperado aconteceu. Apenas Zeynep parecia muito feliz, e os outros mostraram evidente desagrado. Na sala, Lyra está se vestindo para sair com On. Antes disso, ele disse que queria levá-la para sair. Depois que Lyra terminou de fazer as malas, On abriu a porta de seu quarto. Ele instrui Lyra a não esquecer de vestir o casaco e a olha com olhos amorosos. Sua gentileza confundiu Lyra. Nesse ponto, o mordomo bate na porta e On faz sinal para que Lyra saia com ele. Depois que Lyra saiu, chocada além das palavras, ela olhou para On. Vendo os dois tão afetuosos, Eda sentiu que estava prestes a desmaiar. Lyra se aproximou. Era um carro verde. Dona Ilha não entendeu o que isso significava, ficou um pouco brava e perguntou a On por que ele comprou uma caminhonete. Mas On não liga para a atitude dela, apenas dizendo que esse carro significa algo especial para Lyra. Ele se vira para olhar para Lyra e pergunta se isso a lembra de sua infância. Acontece que On uma vez perguntou a Lyra se ela se lembrava de sua infância, mesmo que fosse apenas um pequeno detalhe. Mas a única coisa que Lyra lembra é que, quando era pequena, seus pais a levavam para viajar em um ônibus verde. Desde então, On está procurando o mesmo carro. Nesse ponto, Zeynep pergunta se On quer viajar. Ao ouvir isso, On respondeu que deveria ir em lua de mel, já que é casado. Assim que ouviram a resposta de On, todos ficaram chocados. O rico CEO deu um ônibus para sua esposa. Além disso, ele afirma estar em lua de mel com a esposa.
Sua declaração surpreendeu a todos. On promete viver apenas para ela pelo resto de sua vida. Este é o sonho de uma mulher. O acidente de carro fez com que Lyra perdesse as lembranças da infância, lembrando apenas que estava sentada em um ônibus verde quando criança. Agora, On não hesita em gastar muito dinheiro, comprando um ônibus como na memória de Lyra para fazê-la sorrir. Apesar das objeções de sua família, ele está disposto a levar Lyra em lua de mel. Ao ouvir isso, Zeynep imediatamente entrou em casa para fazer as malas para Lyra e até preparou cuidadosamente um pijama vermelho para Lyra. Essa é a surpresa que ela preparou para Lyra. Nesta mansão, apenas Zeynep deseja sinceramente a felicidade de On e Lyra. Antes de partir, ela disse a Lyra com uma dica que esperava que Lyra pudesse usar as melhores roupas que havia preparado. Depois disso, Zeynep exortou seu irmão e sua cunhada a partirem rapidamente. Zeynep diz que mal pode esperar para ouvir as boas notícias deles, que entendem que ela está se referindo a ter um bebê. Imediatamente, O agarrou a mão de Lyra com força. Vendo essa cena, Eda ficou com raiva. Essa felicidade deveria ser dela, mas agora foi roubada por Lyra. Eda não aguentava mais, sua mãe imediatamente a aconselhou a se acalmar. Esta é uma boa chance. Se On não estiver em casa, elas podem facilmente encontrar o vídeo. Depois de muitas horas dirigindo, On escolheu um bom local. Ele disse a Lyra para descer do ônibus. Ou pergunta a Lyra se ela gosta deste lugar. É a primeira vez que Lyra vai para um lugar tão distante desde que se casou. Por um lado, ela estava muito animada para sair, por outro lado, ela estava sempre pensando no que Zeynep dizia. Nesse momento, On se aproximou dela, ele também trouxe café para ela. Lyra pretende fazer café para On, mas On diz que aqui não é sua casa, então ela não precisa fazer nada por ele. Esta viagem é especialmente preparada por On para Lyra, ele quer ajudá-la a encontrar suas memórias perdidas. Ele não se esqueceu de avisar a Lyra que se apressasse e tomasse o café, senão vai esfriar. Ele então pede a Lyra que feche os olhos, perguntando se ela consegue se lembrar de mais alguma coisa além de carros. Lyra faz o que ele diz, mas ela só consegue se lembrar de algumas lembranças mesquinhas, seu pai dirigindo a van verde para levar ela e sua mãe em uma viagem. Assim, Lyra relembrou suas memórias passadas. On sentou-se silenciosamente ao lado dela e a observou. A atmosfera entre eles era tão gentil, quanto mais ele olhava para Lyra, mais sentia pena dela. Ele lamentou o destino sombrio de Lyra. Ele subconscientemente estendeu a mão para tocá-la, de repente ela abriu os olhos. On rapidamente retirou a mão. Neste ponto ele jurou secretamente em seu coração. Não importa o quanto ele tivesse que pagar, ele tinha que ajudar Lyra a recuperar sua memória. Esta é a única compensação que ele pode fazer por ela. On sabia que Lyra gostava muito do mar, então dirigiu até lá. Desta vez eles não estavam limitados pelo tempo, então On deixou Lyra observar o mar até ela ficar entediada. Ele disse que as pessoas dizem que ver o pôr do sol aqui é o melhor, então sugeriu que eles sentassem no carro e apreciassem a bela vista. Lyra perguntou se ele fazia essas coisas por causa dela, On imediatamente assentiu. Depois disso, Lyra subiu no teto do carro e ficou maravilhada com a beleza diante de seus olhos. As gaivotas voavam no vasto céu, a brisa do mar brincava nos cabelos de Lyra. Lyra fechou os olhos e On ficou em silêncio olhando para ela. On perguntou se a cena era a mesma de quando ela era jovem. Lyra respondeu que era ainda mais bonita. No entanto, quando Lyra estava prestes a descer do carro, ela escorregou e caiu. Com olhos afiados e mãos ágeis, On imediatamente a pegou. Agora que seus olhares se encontraram, a atmosfera ficou um pouco estranha. On olha para ela e diz que se Lyra gostar mesmo de ficar aqui, podem passar a noite aqui. Quando se tratou desse assunto, Lyra ficou um pouco nervosa, mas ainda conseguiu manter a calma. Depois do jantar, Lyra ficou ali perplexa. Mas agora é tarde da noite, Lyra tem que vestir um pijama. Depois disso, Lyra entrou na van e On ficou do lado de fora. Nessa hora, Lyra abriu a mala apressada, porém, o que chamou sua atenção foi a sexy camisola vermelha. Lyra recuou com medo. Neste momento, On também abriu a porta e entrou. Lyra escondeu apressadamente a camisola nas costas, com medo de ser vista por On. Olhando para a aparência preocupada de Lyra, On perguntou brincando se eles poderiam dormir agora. Porém, os dois não sabem que Eda e sua mãe tramam um complô para separá-los. Depois que On e Lyra vão embora, Eda fica muito chateada. Ela acha que Lyra é uma farsa, sempre fingindo ser lamentável para ganhar a pena de On. Eda acha que On perdeu a cabeça. Aí Eda chamou a empregada e perguntou o que tinha na mala de Lyra. Ela queria saber se tinha notebook dentro. A empregada disse que na mala só havia roupas. Ao ouvir isso, Eda e sua mãe foram para a sala, procurando uma desculpa para deixar Ilha e Zeynep saírem. A mãe de Eda diz que o humor de Ilha não tem estado bom ultimamente, esperando que Zeynep possa levá-la para passear. Zeynep não percebeu a anomalia, pensando que era uma boa ideia. Depois que Zeynep saiu, Eda pareceu satisfeita com o plano bem-sucedido. Ela correu para o escritório de On, ligou o laptop, mas o laptop tinha uma senha. Ela tentou várias vezes e ainda não conseguiu. Neste ponto, sua mãe avisa para tentar digitar o nome de Eda.
Eda relutantemente fez o que sua mãe lhe disse, mas ainda não era uma senha. Aos poucos, Eda perdeu a paciência. Ela foi ao quarto de On novamente, disse à mãe para vigiar do lado de fora e começou a procurar pistas. Eda vasculhou cada canto do quarto, viu os travesseiros na cama, emoções de tristeza e raiva invadindo seu coração. Eda jogou o travesseiro no chão, ela sentiu que era ela quem merecia dormir no mesmo quarto com On. Ela não consegue entender qual é a diferença entre ela e Lyra. Este é o homem que ela ama desde jovem, ela abraçou as roupas de On com força. Agora, seu coração estava cheio de ódio por Lyra. Deste lado, On já não brinca com Lyra, diz que esta viagem é para Lyra, tem uma surpresa para Lyra. Então, sob o olhar surpreso de Lyra, On tirou uma foto. É uma foto de duas pessoas, uma mulher segurando Lyra. Então, On tinha uma pista sobre o passado de Lyra. No episódio seguinte, On encontra a mulher da foto, ele parece ter tomado uma decisão importante, planejando libertar Lyra.